Um bom dia aí para todo mundo. Mais uma vez assim nos encontramos para meditar sobre a palavra de Deus, o Evangelho de cada dia que a igreja nos oferece para iluminar os nossos passos, aquecer o nosso coração, revigorar a nossa fé e nos fortificar neste nosso compromisso de seguir os passos de Jesus, o Deus que se encarnou por amor para salvar a humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra, vivei em perene paz e fazei resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar no povo da antiga aliança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação, o Evangelho do dia se encontra em Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao versículo 52. E duas coisas nós devemos ter presentes para compreender melhor este texto do Evangelho. Primeiro, que está em íntima relação com aquilo que foi visto anteriormente, a multiplicação dos pães e dos peixes, isto é, quando Jesus vê aquela multidão e fica compadecido, se enche de um sentimento profundo, que é mais do que um sentimentalismo, porque não paralisa. O sentimentalismo paralisa a pessoa, leva ao desespero, enquanto que a compaixão leva a uma decisão de agir. E é justamente isso que Jesus faz. Então a primeira coisa que nós devemos considerar é que a continuação do Evangelho de ontem, a multiplicação dos pães, se dá justamente nesse trecho do Evangelho de hoje, e nós diríamos que Jesus caminha sobre as águas, porém tem algo a mais do que simplesmente caminhar sobre as águas para ir ao encontro dos discípulos. E a segunda coisa, contextualizando dentro da dinâmica da liturgia, que nós estamos na última semana, digamos assim, do tempo do Natal, e esses textos desta última semana, depois da Epifania do Senhor, eles nos ajudam a ver concretamente como se realiza aquilo que foi anunciado, digamos, nos textos natalinos, das narrações de todos os acontecimentos relacionados ao nascimento de Jesus. E é justamente isso que nós gostaríamos de destacar. No nascimento de Jesus, ou seja, até na encarnação, então houve uma descida. Tanto que São Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no hino cristológico, vai dizer que ele não se apegou à sua condição divina de Deus, mas se esvaziou e desceu, a kenosis, o esvaziamento. Mas não ficou no vazio, nem ficou só na descida, mas foi exaltado. Então, nós podemos verificar esse movimento, o verbo ao se encarnar, esse movimento descendente, ele se abaixa, vem para a humanidade, mas com a finalidade de empreender uma subida, fazer com que a humanidade suba. E esse texto do Evangelho nos apresenta justamente de forma muito sintética, se poderíamos dizer, e muito densa, já esse movimento de subida de Jesus. Aqui Jesus sobe, podemos assim dizer, 3 vezes, para 3 níveis. Então a primeira subida de Jesus é para o monte para rezar. Então toda a vida de Jesus, e naturalmente não precisaria dizer, mergulhada na comunhão com o Pai, é sempre esta subida. Jesus desceu, mas nunca se afastou do Pai e nunca perdeu de vista que a sua Páscoa, a sua passagem pelo mundo, como diz São João, saiu do Pai e voltava para o Pai. Então é sempre uma subida. Então Jesus sobe ao monte para rezar. Então isso está muito claro, que toda a vida de Jesus foi nessa dinâmica, na dinâmica da comunhão com o Pai, do subir, sempre mais para estar com o Pai. Depois diz que Jesus sobe nas águas, Então ele andando sobre as águas, está sobre as águas. Então isso significa que essa descida de Jesus, ou seja, do Verbo encarnado, é justamente para
vencer o mal. As águas, na mitologia e até na simbólica da Bíblia, muitas vezes representa o lugar da insegurança, o lugar da origem do mal e assim por diante, os monstros marinhos. Tem muito, por isso que os discípulos aqui pensam que é um fantasma. Pensam que surgiu do mar justamente o mal, quando na verdade era Jesus. Então Jesus, andando sobre as águas, ele evidencia que a sua descida foi justamente para vencer o mal, está acima do mal. E uma outra subida é o subir na barca com eles. Aqui São Marcos diz, subiu com eles na barca. Então, essa subida de Jesus na barca significa também entrar em comunhão com os discípulos, aqui representa a igreja, para que empreenda também, juntamente com ele, esta subida. Nós diríamos, são 3 subidas. Poderíamos também falar de uma relação muito estreita do paralelismo, para vencer o mal. Então, Jesus sobe o monte. Então, sem a oração, nós não podemos caminhar sobre as águas. Vejam que o caminhar de Jesus sobre as águas é depois que ele subiu o monte. Então, nós sabemos que a própria experiência cristã exige vida de oração. E, sobretudo, nesta luta, neste combate, muitas vezes com muitas dificuldades, com muitos obstáculos, se nós não estivermos, de fato, revestidos dessa força, se nós não estivermos revigorados pela força que vem justamente da oração, deste subir a montanha, certamente nós vamos naufragar nessas águas. Então isso é algo muito, muito significativo, como o Evangelho de hoje nos apresenta. Sem subir o monte, não conseguiremos caminhar sobre as águas. Porém, a terceira subida de Jesus é para ficar com eles na barca. E é justamente aí que o vento cessa e os discípulos ficam espantados, porque ainda precisavam caminhar muito, porque não tinham compreendido nada sobre aquele sinal dos pães, ou seja, do poder de Jesus, de saciar a fome, de vencer o mal, de destruir o mal, de dar a vida, de vencer a morte e assim por diante. Então, esse terceiro momento, do subir na barca com eles, nos lembra também uma verdade. Só Deus pode caminhar sobre as águas. Nós, seres humanos, podemos atravessar um mar revolto, podemos atravessar águas turbulentas, mas na barca. Isto é, na comunhão com os outros e com a presença de Jesus. Então, o símbolo da igreja, da comunidade. Então, aí sim, vamos poder atravessar o mar, vamos poder enfrentar os nossos medos, podemos superar os nossos obstáculos. Então, que este tempo do Natal, ainda que se estende, refletindo sobre a realização do anúncio do Natal, nas atividades de Jesus, nos sinais de Jesus, na sua vida pública, de fato, nos ajude a crescer na fé e no compromisso de seguir os seus passos, sabendo que a sua descida, a sua encarnação, tem um objetivo, é empreender uma subida. Então, não vamos nos acostumar, não vamos acostumar onde nós estamos, mas sejamos provocados para também subir com Ele. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.